Ei, Chico Bento, levanta a cabeça e bora aí, bora fazer esse exercício. Olha só os caras do desespero do Chico Bento, pelo amor de Deus. Vamos lá. Questão 1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 48, conta hoje com a adesão da maioria dos Estados nacionais. O conteúdo desse documento, no entanto, permanece como um ideal a ser alcançado. Observe o que está disposto no seu artigo 15. No seu artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Desde a década de 60, em virtude de conflitos, o direito expresso nesse artigo vem sendo sonegado à maior parte da população pertencente a seguinte povo e respectivo recorte espacial. Pessoal, vamos lá. Mínimo conhecimento aqui você consegue responder. Por quê? Árabe, regiões ocupadas pela Índia? Não, na Índia são os hindus, né? Nada a ver. Esloveno, distritos anexados pela Sérvia. Pessoal, olha a data aqui que a gente viu, né? Final da Segunda Guerra Mundial, a gente tá falando de pessoas com direito à nacionalidade, tá mais com cara de letra C, né? Pois bem, palestinos, territórios controlados por Israel, né? É o direito que foi negado da população palestina, da população árabe, ao ter realizado a partilha da ONU, certo? Beleza, Mayara, mas foram eles que construíram a guerra, né? Eles que invadiram o Estado de Israel porque eles ficaram bolados, né? Que Israel se construiu como Estado e tudo mais. Pois é, mas eles de fato ficaram sem o seu território. Então, esses territórios foram controlados por Israel, o que indica que a letra C é a alternativa correta. A situação do enunciado refere-se à questão palestina, cuja disputa territorial entre árabes, palestinos e judeus foi permeada por diversos tratados, como o Plano de Partilha de 47, e várias guerras, como a Guerra dos 6 Dias, e que Israel quadriplica seu território original, imputando aos palestinos a condição de uma nação sem pátria. Então, por isso, a alternativa C é a correta. E Afegão, províncias dominadas pelo Paquistão, também não tem nada a ver com essa data aqui que a gente está falando. Questão 2. Questão clássica aí, que caiu recentemente na UERJ, também vai falar sobre essa questão do Oriente Médio, grupo do Estado Islâmico e a Arábia Saudita. Ele lista aqui características muito iguais, né? Exatamente iguais, né? Listadas uma a outra aqui nessa lista, mas o que diferencia é que o grupo do Estado Islâmico seria inimigo dos Estados Unidos e a Arábia Saudita seria aliada dos Estados Unidos. A gente viu quais são os motivos para essa união, né, de interesses entre ambos os países. Pois bem, entre 2014 e 2017, derrotar o Estado Islâmico foi uma das prioridades da política externa dos Estados Unidos. Ao final de 2017, o Estado Islâmico foi considerado militarmente derrotado, perdendo o controle praticamente de todos os territórios que havia conquistado na Síria e no Iraque, como a gente viu lá nos nossos mapas, certo? Pois bem, a charge aponta a existência de uma incoerência entre os seguintes aspectos da política externa estadunidense no Oriente Médio. Então, a única incoerência que a gente percebe, olhando a lista, né, entre os dois, é que um é inimigo e o outro é aliado dos Estados Unidos. E por que essa incoerência? Porque se os dois, né, têm as mesmas características, os dois são islâmicos, os dois são autoritários, os dois são fundamentalistas, os dois desrespeitam os direitos humanos, etc. e tal. Qual é a diferença entre os dois? Bom, a gente sabe muito bem que a Arábia Saudita é a maior financiadora de barris de petróleo para os Estados Unidos, né? Então, a incoerência está no fundamento ideológico, afinal, ambos têm o mesmo fundamento, né, do islamismo autoritário, porém, o que quebra essa isonomia dessa incoerência é a questão do interesse econômico, coisa que a Arábia Saudita pode financiar para os Estados Unidos. Então, por isso que, deixa eu descer aqui para você ver, por isso que, a letra B é a alternativa correta. O Estado Islâmico, ele é um grupo fundamentalista, muçulmano sunita e terrorista, presente na Síria e no Iraque. O avanço territorial do grupo foi decorrente do colapso da Síria assolada por uma guerra civil entre o governo do Bashar al-Assad e os opositores a partir do advento da Primavera Árabe em 2011. A Arábia Saudita é uma monarquia autoritária que viola direitos humanos elementares. Como ela é exportadora de petróleo para o mundo ocidental, o autoritarismo saudita é tolerado,
O regime saudita colaborou com opositores extremistas contrários ao governo sírio e também flertou com grupos extremistas, a exemplo da Al-Qaeda no passado. Então percebe que existem os mesmos interesses ali religiosos, políticos, territoriais num contexto, mas se os Estados Unidos conseguem injetar ali algum tipo de influência monetária, capitalista, armamentista, eles se tornam aliados por conta da questão da exploração do petróleo, facilitada, né, para os americanos. Questão 3, também da UERJ, percebe que há uma sequência seguida de vestibulares que a UERJ mostra questões especificamente de Oriente Médio, beleza? Olha só isso, o primeiro mapa apresenta o Oriente Médio em um cenário hipotético, no qual as reivindicações de autodeterminação das principais minorias fossem atendidas. Já o segundo mostra a divisão política atual do mesmo recorte espacial. Nesse primeiro mapa, a gente consegue visualizar uma repartição que não existe, né? É uma repartição de minorias no sentido de pequenos grupos, né? Como seria a idealização da divisão desses pequenos grupos que a gente viu aqui que estão fazendo essas reivindicações, né? Dos conflitos. Exemplo aqui. Territórios sauditas, Grande Líbano, Israel, Grande Jordânia, Sagrado Estado Islâmico, Estado Árabe Xiita, ou seja, ele está implementando aqui, ó, tem o Kurdistão aqui, então ele está implementando ideais de grupos minoritários que não tem uma divisão exata do território atual, e aqui ele coloca a divisão, né, dos mapas, né, políticos atuais. A principal explicação para as diferenças entre os dois mapas, no que se refere à configuração territorial, está indicada em aquilo que eu falei para vocês guardarem no coração, ó, interferência histórica do imperialismo europeu. Porque se não tivesse, de fato, ocorrido esse imperialismo europeu e a partilha dos mandatos, né, de uma forma muito rígida, a gente teria aí, possivelmente, né, no mundo ideal, obviamente, né, uma divisão. Ah, não acaba não a bateria. Vamos lá. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Pera aí que tá acabando, vamos lá. A gente teria uma divisão mais igualitária. Então é isso que a questão tá propondo pra gente, tá? Que isso se refere à interferência histórica do imperialismo europeu, beleza? E, deixa eu ver aqui. As fronteiras do Oriente Médio não seguem critério das nações, haja visto terem sido definidas pelos europeus no início do século XX, processo de imperialismo sobre a região, beleza? E a última questão mostra um mapa de apoio financeiro recebido dos Estados Unidos em 2015 em milhões de dólares. No mapa, é uma anamorfose, né? No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. E quem é que está recebendo mais apoio financeiro aqui? Né? É Israel. Então, na região do mundo árabe, estão localizados os 4 países mais beneficiados pelo apoio financeiro dos Estados Unidos. O principal motivo utilizado para a concessão desse apoio é de natureza. Então, ó, eu tenho aqui Iraque, Síria, Egito, Nigéria. São países ali considerados da África, mas também pertencentes ao Oriente Médio. Então, qual é o principal motivo utilizado para essa concessão, pessoal? Cultural? Humanitário? Demográfica? Claro que não, né, gente? Questão geopolítica, questão de interesse territorial, né? O apoio financeiro dos Estados Unidos a países do Oriente Médio é um mecanismo de manutenção hegemônica direcionado ao Afeganistão contra o combate jihadista, Israel, porque é seu aliado, Egito e Jordânia, porque contribuem para a estabilidade da região, entre outros, tá? Então, a gente finaliza nossa aula de hoje com todo esse ideal que a gente viu aí de discussões territoriais e influências europeias na região do Oriente Médio, né? Nessa última região que foi vista da geografia regional da Ásia. Na semana que vem, a gente vai explorar as mesmas ideias, porém em regiões diferentes. Sim, a gente agora vai começar a explorar o que aconteceu com a independência da África, né? E essas divisões também mal repartidas dos seus territórios, que vai gerar aí conflitos que vão durar e perdurar até os dias atuais, perfeito? Então, pessoal, uma boa semana para vocês, bons estudos e que vocês precisarem de suporte, vocês podem mandar mensagem. Grande beijo e até a próxima aula!